O Evangelho de hoje nos mostra a seguinte situação. Herodes ouve falar de Jesus e a consciência dele logo se desperta. Ele começa a se perguntar, não seria ele João Batista, a quem eu decapitei e que ressuscitou? Porque as pessoas diziam, de Jesus, uns diziam que era João Batista, outros que é Elias, outro que era um dos profetas grandes, ou mais um dos profetas e assim por diante. Mas João Batista, mais Herodes, botou na cabeça essa questão. Não seria ele, João Batista, a quem decapitei? O Evangelho de hoje é quase que um parêntese dentro do relato, do Evangelho de Marcos. Está no capítulo 6, do versículo 14 e seguintes. E aí conta a história que Herodes, ele gostava de ouvir João Batista, por incrível que pareça, Ele gostava de ouvir, embora ele ficasse perturbado, porque João Batista falava a verdade e condenava a sua atitude, porque ele tinha tomado como esposa a esposa do irmão dele. E João Batista dizia abertamente que ele estava cometendo um grande erro. E ele ficava assim, desapontado, triste. A consciência dele batia, porque ele realmente sabia que estava fazendo alguma coisa errada, mas mesmo assim, ele era incapaz de condenar, digamos assim, João Batista. Mas a sua mulher, Herodíades, essa sim queria, porque queria matar João Batista. Mas ela não podia. Também porque Herodes protegia João Batista. É interessante. E aí, o que acontece? Na ocasião do aniversário de Herodes, ele faz uma grande festa e convida as pessoas mais importantes da sociedade. E a filha de Herodíades, que também deve ser sua filha, dança e ele se alegra tanto com aquilo. E ele faz uma promessa com juramento diante de todos: qualquer coisa que você pedir, eu vou te dar. Mesmo que seja metade do meu reino. Ela corre para a mãe e pergunta: o que eu vou pedir? Ela, que odiava de coração João Batista, disse: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. E o que aconteceu? A moça foi e falou para Herodes: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Ele ficou muito contrariado. Mas como ele tinha feito um juramento e achava feio, voltar atrás diante de tantas pessoas importantes que estavam ali, então ele mandou que um carrasco fosse, cortasse a cabeça de João Batista e trouxesse numa bandeja. Então nós vemos ali essa história toda. Hoje eu penso, vamos tirar alguma coisa, para a nossa vida, para não ficar apenas numa historinha bonita. A fidelidade de João Batista à verdade o levou àquela situação em que ele acabou sendo morto. Então nós vemos aqui a fidelidade de João Batista. Devemos buscar sempre a fidelidade a Deus e a verdade sempre. O Evangelho, o anúncio do Evangelho pode trazer consequências para a nossa vida, boas e outras nem tão boas,
devemos pedir a Deus que nos dê a graça da perseverança. Isto aí. O segundo aspecto para a nossa reflexão, nós olhamos para Herodes. Ele se sentia bem ao ouvir João Batista. Tinha uma certa atração pelas palavras de João. Embora aquilo acusasse, né, a sua consciência. Ele, mesmo não se convertendo, ele gostava de ouvir João Batista, mas estava fechado para a verdade. Ele não podia mudar, não aceitava mudar a sua vida, né? E por fim, uma atitude de covardia de Herodes. Para quê? Para agradar aos outros. Então devemos pensar também, será que nós, para agradar aos outros, não nos acovardamos diante de Deus? Se fizermos isso alguma vez, que Deus nos perdoe e que Deus nos ajude e nos dê a graça de sermos perseverantes sempre no amor, à verdade e no amor a Deus. E que tenhamos força para que, como João Batista, nós possamos também superar todos os entraves e sejamos capazes de dar testemunho de Cristo até o fim. Amém.